A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. Eu sou o pastor Alex que apresenta o cafezinho e hoje nós estamos em um estudo, o 10º áudio de 2 Samuel. Já estudamos 1 Samuel, já descobrimos quem foi o primeiro rei de Israel, Foi Saul, e rejeitado por Deus, agora Deus levanta Davi. E Davi agora é o 2º rei de Israel. E ontem nós narramos a história do adultério dele, Ele planejou a morte contra Urias, planejou um monte de coisa, quando ele viu que não teve jeito, planejou a morte. E aí, a gente está agora vendo que ele achou que se safou. Morreu o homem e ele casou com a mulher do homem. Só que agora o bicho vai pegar. Por quê? Porque nós vamos ler o capítulo 12, aonde Deus vai chamá-lo a atenção. Capítulo 12, verso 1. E o Senhor enviou Natã a Davi. Natã é um profeta, tá? E entrando ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e o outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela tinha crescido com ele e com seus filhos, igualmente do seu bocado comia e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. O profeta Natã, ele tinha que usar de sabedoria para chamar a atenção do rei, só que ele não podia chegar de qualquer maneira, senão Davi podia mandar matá-lo, cortava ele no meio. Mas ele usou de astúcia, de inteligência para se chegar ao rei. Então o que ele fez? Ele está contando uma pequena história para o rei. E ele está falando que havia um homem que era muito rico e um homem que era muito pobre. Só que esse pobre tinha uma só ovelhinha. Vamos continuar a história? Ele não entendeu ainda, Davi não entendeu que o homem rico aqui é ele e o homem pobre era Urias. Olha só, verso 4. E vindo ao homem rico um viajante, deixou este de tomar suas ovelhas e das suas vacas para guisar, para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre, e a preparou para o homem que viera a ele. Então, o furor de Davi se acendeu em grande maneira. Olha, Davi ficou muito bravo com essa historinha, contra aquele homem rico que pegou a ovelhinha do pobre. E disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. E pela cordeira tornará a dar a quadruplicado, porque fez tal coisa, e porque não se compadeceu. Verso 7. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Meu Deus! Assim diz o Senhor Deus de Israel. Eu estou todo arrepiado. Eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa de teu senhor, e as mulheres de teu senhor em teu seio, e também te dei casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Por que, pois, desprezastes a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos a Urias o Heteu? Feristes a espada e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ela mataste, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezastes e tomastes a mulher de Urias, o Heteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com as tuas mulheres perante este sol. Meus irmãos, eu não sei se a gente vai chegar na história de Absalão, um dos filhos de Davi.
Não sei, talvez a gente não vai estudar isso não, eu acho. Absalão, eu não sei se está aqui em 2 Samuel, não recordo agora. Absalão, ele vai ser o homem que vai ser usado para cumprir essa profecia. Deus disse que alguém próximo dele vai tomar as mulheres dele, como ele tomou a mulher de um próximo. Absalão, um dia, ficou contra o próprio pai. Pegou todas as mulheres do pai e tiveram relações perante todos, na frente de todos, para ser humilhado. Não é que Deus mandou fazer isso, mas Deus permitiu esse mal na vida dele porque ele abriu essa porta desse mal. Nós vamos continuar. Verso 12. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor, e disse Natã a Davi: também o Senhor traspassou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Agora o bebê que está nascendo ali, ó, desse adultério, não vai viver. Então Natã foi para sua casa e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e adoeceu gravemente. E buscou Davi a Deus esta criança, e jejuou Davi, e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciões da sua casa se levantaram e foram a ele, para o levantar da terra. Porém ele não quis, e não comeu pão com eles. Verso 18. E sucedeu que ao 7º dia morreu a criança. E temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança era morta, porque diziam: eis que, sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais mal lhe faria. Viu, porém, Davi que os seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança era morta, pelo que disse Davi a seus servos: é morta a criança? E eles disseram: é morta. Então Davi se levantou da terra, e se lavou, e se ungiu, e mudou de vestidos, e entrou na casa do Senhor e o adorou. Então veio à sua casa e pediu pão, e lhe puseram pão e comeu. E disseram-lhe seus servos: que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuastes e chorastes, porém depois que morreu a criança, se levantastes e comeste pão? E disse ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe o Senhor se compadecerá de mim e viva a criança. Porém agora que é morta, por que jejuaria eu agora? Poderei eu fazê-la mais voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então consolou Davi a Batseba, sua mulher, e entrou a ela e se deitou com ela. E teve ela um filho, e chamou o seu nome Salomão, e o Senhor o amou. É lógico, meus irmãos, que tudo isso aqui não aconteceu de imediato, assim que morreu a criança, ele já foi lá e se deitou com ela. Não, isso aqui teve um tempo. Eu já ensinei para vocês que a Bíblia, ela não fica separando intervalo, e passou-se tantos anos, 1000 anos depois, não. A Bíblia não fica separando isso, ela vai contando a história, tá entendendo? Então, agora Batseba ficou grávida e teve um filho e colocou seu nome de Salomão. E essa criança, Deus amou. Verso 25. E o enviou pela mão do profeta Natã e chamou seu nome Gedidias, por amor do Senhor. Então Salomão tem outro nome. Ele tem o nome de Salomão, mas também tem o nome de Gedidias, tá? Eu quero que vocês vão lá no meu Instagram, quem tem meu Instagram, e comenta lá qual é o outro nome de Salomão. Vamos ver quem está me acompanhando aí, né? Entretanto, pelejou Joabe contra Rabá dos filhos de Amon e tomou a cidade real. Então mandou Joabe mensageiros a Davi e disse: pelejei contra Rabá
e também tomei a cidade das águas. Ajunta, pois, agora o resto do povo e cerca a cidade e toma-a, para que, tomando eu a cidade, não se aclame sobre ela o meu nome. Então ajudou Davi a todo o povo e marchou para Rabá e pelejou contra ela e a tomou. E tirou a coroa da cabeça do seu rei, cujo peso era de 1 talento de ouro, e havia nela pedras preciosas, e foi posta sobre a cabeça de Davi. E da cidade levou muito grande despojo. E trazendo o povo que havia nela, apôs as serras e as talhadeiras de ferro, e aos machados de ferro, e os fez passar por forno de tijolos, e assim fez a todas as cidades dos filhos de Amon, e voltou Davi e todo o povo para Jerusalém. Terminamos o capítulo 12 no verso 31, né? Uma história maravilhosa. Vimos aí e aprendemos bastante coisa, né? Amanhã a gente vai continuar o capítulo 13. Mas vocês viram aí a trama de Davi, né? O que ele planejou em seu coração. Houve agora um grande erro. Bom, anota aí a lição de casa. Salmo 62, verso 2. Salmo 62, verso 2, tá bom? Está fazendo aniversário hoje a irmã Marisete, a Zete. Irmã Marisete, feliz aniversário. Eu, a irmã Elizabeth e as irmãs do grupo Mulheres de Oração Emanuel te deseja um feliz aniversário. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Amém? Bom, parou de receber, meus irmãos, os meus cafezinhos? Faz assim. Se você ainda tiver meu número e parar de receber de repente, apaga meu contato e adiciona de novo. Deixa eu ver mais algum recadinho. Pastor, eu quero mandar abraço. Como é que funciona? Você quer mandar um abraço para alguém? Quer desejar um feliz aniversário para alguém? Então, você tem que me passar uma semana antes, tá? E eu peço que vocês escutem meus recadinhos, meus irmãos, até eu terminar todos os recadinhos, ok? Bom, você quer fazer teologia à distância? Eu faço teologia, eu estudo, né? Comecei agora, né? Na verdade, eu nem queria fazer, mas estou fazendo. Vamos lá, porque é muito importante também. Eu planejo um dia montar uma escola também, né? Quem sabe? Bom, o Instituto Kyrios, do pastor Valmir, meu professor e amigo, ele dá aula online também. Você pode fazer em chamada de vídeos, né? Ele te passa um aplicativo, você baixa e você pode assistir as aulas no conforto da sua casa, né? Ainda mais com essa pandemia. O número dele para você fazer teologia à distância é 11 9 4006 2409. Vai lá, entre em contato, diz que o pastor Alex passou para você, tá bom? Bom, por hoje é só e amanhã tem mais.